E desse para tirar peso da sua vida sem ser religião, sem ser fé, sem ser milagre, só técnica brasileira, criada por um médico que passou 32 anos atrás de uma resposta. Chama apometria e promete mexer não só no seu corpo, mas em memórias que você nem sabe que carrega. No fim, um relato que ninguém explica direito. Uma mulher descrevendo um lugar que ela nunca tinha visto. Fim. Para colocar todo mundo na mesma página aqui, como a gente gosta de falar, o que é a apometria? Então vamos lá, Ricardo. Isso é uma dúvida muito grande das pessoas, porque a apometria é uma técnica. Então a gente frisa muito que a apometria é uma técnica. Ela não é religião, ela não é doutrina, ela não é filosofia, ela é uma técnica. Do mesmo jeito que você aprende numa faculdade a técnica de fazer um desenho, de fazer um cálculo estrutural para engenheiro, né? Fazer uma cirurgia, você aprende uma técnica que é a apometria. A diferença é que a apometria é uma técnica que atinge o ser humano. Ele vai cuidar do ser humano até a sua parte espiritual. Não só na parte física, é a parte física, a parte emocional, a parte mental e, às vezes, até na questão espiritual que está meio com algum distúrbio, com alguma dificuldade, com algum problema. Então, não é... a gente fala, não é uma religião ou que a gente possa ter alguém que vai idolatrar, alguma coisa nesse sentido. Não, não é. É uma técnica. E, aliás, é uma técnica fantástica. Ela foi criada no Rio Grande do Sul. Brasileira? É brasileira. Produto brasileiro. Produto todinho, original brasileiro inteiro, do Rio Grande do Sul, pelo Dr. Lacerda. Era José de Azevedo Lacerda, o nome dele. Ele já faleceu, ele faleceu em 99. Ele passou 32 anos, não é um ano, 32, uma vida estudando apometria, e ele escreveu um livro chamado Matéria e Espírito, que o povo fala que é a Bíblia da apometria, mas assim, é um livro que contém tudo, principalmente do que ele pôde estudar, e ele era estudioso demais. Ele estudava física, ele estudava, né, além de ser médico, ele era médico, a parte da saúde humana, ele estudava um monte de coisas, e ele conseguiu compilar isso neste livro, nesta técnica, para a gente ajudar o ser humano a ter uma vida melhor, a ser mais saudável, a ter, como a gente fala, é assim, você tira o peso, com essa técnica, você tira o peso das costas do ser humano, porque a gente vai fazer o quê aqui nesse planeta? Pergunta, né? Pergunta filosófica, o que a gente vai fazer no planeta? A gente vem aqui para evoluir. Como é que a gente evolui? Vivendo. Só que se você está cheio de problema emocional, cheio de problema financeiro, cheio de problema na sua saúde, como é que você vai pensar em evoluir? Você não pensa. Você quer resolucionar o que está incomodando, que é o problema financeiro, problema emocional, problema... A apometria é uma técnica que ajuda a limpar isso, ajuda a abrir o caminho para que você possa evoluir. Afinal de contas, você quer para cima ou para baixo, né? Todo mundo está querendo ir para cima, né? Ninguém está querendo descer, a gente quer subir. E aí, para isso, precisa evoluir. E é uma forma de auxiliar neste caminho. Repara na palavra que ela usa o tempo todo. Técnica. Não doutrina. Não crença. Do jeito que um engenheiro aprende a calcular uma estrutura, alguém aprende isto. Só que aqui a estrutura é você. E quem montou isso não foi um guru. Foi um estudioso obsessivo. 32 anos. Um livro que o pessoal chama de a Bíblia da Coisa. Guarda esse detalhe, porque a origem dessa história vale mais do que parece. Fim. E ela atua através de comandos, né? O terapeuta ele tem que dar comandos que vão para onde? É no subconsciente, no corpo sutil da pessoa? Como é que é? Não. É assim, é muito legal. A gente faz comandos, são comandos muito simples. A gente chama de pulsos, né? Esses pulsos, a contagem é de 1 a 7. Não precisa mais do que isso, nem menos que isso. Por que 7? Tudo tem um motivo. Sim. Nada é aleatório, porque a gente trabalha com 7 corpos. Como ser humano,
nós temos 7 corpos, um material, um semimaterial e os outros são sutis. E a gente desdobra esses corpos, por isso os pulsos. Esses pulsos são comandos na matéria, aqui. Você está comigo aqui, eu estou conversando com você, se eu der o pulso eu te desdobro. Mas você continua conversando comigo na boa. Não acontece nada, consciente. Então ele vai atuar numa coisa, vou usar um termo técnico, tá bom? É para usar. Então nós vamos usar um termo técnico, assim, vai atuar no seu toroide. Toroide? O que seria o toroide? Que seria eu tinha toroide? certeza que vocês iam perguntar. O que é o toroide? O toroide é a vulgo campo magnético, eletromagnético do ser humano. O nosso planeta tem um campo eletromagnético dele. E todo ser humano tem um campo eletromagnético. Este campo eletromagnético é chamado toroide. Ele tem o formato de uma maçã. Para quem eu acho que quem lida muito com física, com um pouco de engenharia, já viu para fazer o desenhinho, né? É assim, é como se tivesse você no meio, faz aquelas 2 alcinhas, assim, fica 2... Nos polos, né? Isso, embaixo e em cima. Isso. É esse o desenho do toroide, que nós temos também. Igual o planeta. Igual o planeta. E quando você desdobra e você dá o pulso, é aí que você age, nesses campos energéticos, porque os nossos corpos espirituais, eles estão no toroide. E a gente só tem jeito de agir nos... Então, o que seria esse desdobrar? Para se deixar um pouco mais claro. Vamos lá. Existem 2 termos parecidos que o povo confunde. Uma coisa é desdobramento e uma coisa é desprendimento. Tá? Como eu falei para vocês, a gente tem esse monte de corpinhos. Esse monte de corpinhos, quando você faz uma viagem astral, que todo mundo já ouviu falar, e já deve ter vindo gente falar aqui de viagem astral, né? Então, Wagner Borges, Saulo Cavalhão. Quando faz viagem astral, vai tudo. Vão todos os corpos. O que não vai? Você, que está aqui na matéria, e o seu duplo etérico, porque ele não afasta a uma distância muito grande. Todos os outros corpos, eles vão. Se você mandar eles para a Lua, para Júpiter, o Wagner Borges gosta de fazer umas viagens, ele adora. Então, vai todo esse conjunto. Isso é desprendimento. No desprendimento, você tem que estar quando você não tem treino. Vamos tirar o Wagner Borges, porque ele tem um treino diferenciado, ele é diferente. É PhD no assunto. É um pouco diferente. Mas um desprendimento é quando você está dormindo. Você está dormindo e você sonha que você foi visitar Paris. Você foi lá na Torre Eiffel, lá em Paris. Você fez um desprendimento em sono e foi lá com todos os seus corpos visitar a Torre Eiffel. Foi mesmo. É real. Só que na parte energética. Esse é o desprender. O desdobrar. O desdobrar a gente dá os pulsos e é assim. É como se você fizesse mesmo. O lençol vai desdobrando. Lembra daquele filme Multi-Homem? Aquele desenhinho? Vocês não é da época de vocês, é da minha. Multi-Homem não. Meu Deus do céu, eu tô ficando velha. Como é que era? Tinha um desenhinho que era um multi-homem. E ele falava assim, né? Ele se desdobrava em vários multi. Ele era igual, só que ele formava 3, 4 clones. Vamos usar os clones. Ele clonava 3, 4, 5, 6 clones dele mesmo. O desdobrar é isso. Você clona. Agora presta atenção em como isso funciona de verdade. Comandos simples, contados de 1 até 7. Ela chama de pulsos. E o 7 não é aleatório, seriam 7 corpos, um físico, e os outros cada vez mais sutis. Tudo isso morando num campo que ela chama de toroide, o seu campo eletromagnético, no formato de uma maçã. Pode ser linguagem, pode ser outra coisa, mas repara que ela descreve um método, não um transe. Cada um. É aí que elas ficam circulando. Caramba. Então são as nossas memórias que ficam circulando aí. Vamos supor que você... Posso usar o exemplo de vocês? Claro, pode? A gente é sempre cobaia. Então vamos lá. Vamos supor que vocês dois, vou pegar os dois assim, foram soldados romanos. Porque o pessoal tem uma noção melhor do que falar do Egito. Vamos falar de soldado romano, tem mais filme, né? Sim. Então, vamos pegar, foram 2 soldados romanos lá naquele tempo. Quais eram as características dos soldados romanos naquele tempo? Eles eram treinados para a luta, eles eram, desde criança, né, já eram
requisitados, né? Para fazer parte do exército romano. Eles tinham as crenças deles, que era o deus Marte, que era o deus da guerra, para proteger quando ia para a batalha. Tinha os soldados de defesa, que iam para frente de batalha para defender as terras, mas tinham aqueles que eram os conquistadores. E eles tinham a cultura deles, o que eles comiam. A gente não sabe direito, né? Mas assim, o que eles gostavam naquele tempo, como é que era a vida deles no dia a dia. Sabia-se que soldados, muito poucos, tinham casamentos. Vamos supor que vocês morreram na batalha. Tá. Novos, jovens, 18, 19, 20 anos na batalha. Praticamente não entendendo, não tiveram vida, né? Uma vida para viver. E vamos supor que vocês eram meio revoltadinhos. Só meio. Meio bravos. Meio revoltadinhos. E aí pode ser que tenham ficado o quê? Com aquilo na memória. Revoltados porque perderam a vida numa batalha, lutando pelas terras dos romanos, vocês eram romanos, e ficaram perdidos no campo de batalha. E estão lá até hoje. Porque não saem, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, fica lá. A sua memória fica cristalizada, ela fica condensada naquilo, parada naquilo. É como se o tempo parasse. E aí fica lá, circulando ao redor da sua vida de hoje. Hoje você é romano? Não. É soldado? Não. Então, você já pensou se alguém cutuca você, briga, ou vem para chamar você para briga? Pode ser esquentadinho, você pode puxar a faca, né? Como o pessoal fala, naquele tempo era espada. Puxar a espada. E você nem sabe por que você faz. Entendi. Não é porque é hoje. É porque carregando. Tem uma vida que está influenciando você hoje. Porque a vida é sua, ela não é minha. Então ela não vem para mim. Ela vai ficar no seu toroide. Vai ficar no campo eletromagnético. No seu campo eletromagnético. E é seu e você vai carregar isso pro resto da vida. Só que é uma vida que foi mal compreendida. Tinha 17, 18, 20 anos. Não sabia nada da vida, do que era a morte, do que era passar para outro lado. E isso fica o quê? No seu inconsciente, no seu toroide, ou também chamado, se quiser um termo técnico, no seu inconsciente. Sim. E fica ali martelando, só que você não sabe. E aí você não sabe por que você às vezes fica bravo, puxa a faca para alguém, puxa a espada para alguém. Porque está lá te incomodando. No trabalho de apometria, ela pode estar superficializada. No que ela está superficializada, ela vai estar ao redor de um dos seus campos, dos seus corpos mais baixos. Tá. E aí é captado pelo médium, ele traz, ele vai contar a história e nós vamos orientar aquilo para que aquela vida entenda que já fez uma passagem. Só que não adianta eu falar de Jesus, porque na época antiga não tinha Jesus ainda em Roma. Jesus nasceu, sim, ele teve no Império Romano, mas não no começo. Sim. Então não adianta eu falar, você tem que usar os termos de lá. Porque ele não sabe gíria de hoje. Ele não sabe falar nada de hoje. É como se eu tivesse ainda aquele personagem dentro de mim. Exatamente. Exatamente. Como se você estivesse vestindo um personagem sem saber. Nossa. Porque você não sabe, você não, né? Ele está no seu subconsciente, no seu Aqui tem uma diferença que quase todo mundo confunde. E ela é o centro de tudo. Uma coisa é desprendimento. A sua consciência sai, viaja, como numa viagem astral em sono. Outra coisa é desdobramento. Você não vai a lugar nenhum. Os seus corpos só se afastam, ficam frouxos, como um lençol que você desdobra. Lembra do multi-homem que se clonava? É essa imagem. Você inteiro aqui, só que aberto para ser trabalhado. Solução de vidas passadas ou tem de ser a maioria, assim? A maioria. Tá, a maioria tende a ter... Como são várias duplas, uma dupla vai trazer uma vida passada, a outra dupla pode trazer um obsessor de vida passada. Vou pegar o exemplo. Vamos supor que, na batalha vocês morreram, tudo, e ficaram com muita raiva do inimigo. Aí resolveram obsidiar o inimigo. Em vez de eu ficar no campo de batalha, você foi lá atrás do inimigo para ficar atrás dele. Tá. Desencarnado. O que acontece? Você fica obsediando e aí tem um inimigo também. Então, o que pode vir num trabalho com 3 duplas? Pode vir você na vida passada, na outra dupla vem a sua parte que estava obsediando, porque você estava obsediando, foi depois da morte,
né? Não em vida. E pode vir também aquele que foi obsediado por você, que estava sofrendo o seu assédio. Então, ela é muito ampla. Imagina. E deixa eu te... Agora foi teoria. Agora vem um relato que faz a coisa toda pesar. Segundo ela, o que fica orbitando esse seu campo são memórias de outras vidas. E ela dá um exemplo. Um soldado romano. Morreu jovem, na batalha, revoltado, sem ter vivido. Essa memória não some. Ela fica cristalizada, parada no tempo, girando em volta de quem você é hoje. E aí você puxa uma briga por nada, esquenta por nada. Como se estivesse vestindo um personagem sem saber. Ah, tem. A justificativa é simples. Bom ponto. Se você me matou em vida passada e eu sei que você me matou... Ai, nós seria aqui, uma olha, nós confusão. aqui junto de novo. ia dar problema. Eu tô brincando, gente. Eu brinco bastante porque é um assunto delicado, então a gente brinca. Quer dizer, eu ia levar numa boa, mas quantos pais de família, a gente fala porque Chico Xavier, vou usar Chico Xavier, tá? Sim. Ele falava que você nasce no lar que você precisa, mas nunca você nasce no lar onde tem tudo paz. Sempre vai ter um ou outro inimigo de vida passada que está lá para ver se você acerta os ponteiros, para ver se vocês se encaixam. Ninguém está falando para você amar o seu inimigo que te traiu, não é isso. Mas respeitar o outro como ser humano. E a gente vê muita coisa por aí de famílias não respeitando. Não respeita o irmão, não respeita às vezes nem filho, irmãos que não se respeitam. Sabe, pode ter opiniões diferentes, muito diferentes, mas o respeito faz parte do ser humano, um pouquinho mais evoluído, né? É essa a evolução do ser humano. Então a espiritualidade não deixa você saber por conta disso, mas tem uma vírgula, sempre tem mais. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, em Mundos Felizes, ele descreve que você sabe as vidas que você teve. Você sabe, mas está no subconsciente. Não, você sabe. Conscientemente, você sabe. Quando a gente chegar, nosso planeta é um planeta de provas e expiações na fase de transição. Ainda não chegou na regeneração, da regeneração ainda vai para Mundos Felizes. Então, tem um caminho. Entendi. Quando chegar em Mundos Felizes, nós temos condição de lidar com o que nós fizemos. E lidar com o que os outros fazem, porque vai ficar... Não é que vai ficar exposto, mas vai ter condição de saber. Porque, às vezes, você também saber o que você fez, hoje, com a consciência que a gente tem hoje, cristã que seja, às vezes você não suportaria, dependendo do que fez. Porque, convém... Pode ser algo muito... Vou falar, eu também falo um negócio que eu sempre costumo falar. Se a gente fosse bonzinho, a gente tinha... E fica mais estranho. No único trabalho, ela diz... O mesmo campo de batalha pode voltar de 3 formas ao mesmo tempo. Você, na vida passada. A parte de você que virou obsessor depois da morte, perseguindo o inimigo. E a vítima que você mesmo perseguiu, ainda sofrendo. 3 pontas da mesma história antiga, na mesma sala. Pode ser delírio bem construído. Pode ser outra coisa. Segura essa dúvida, porque agora a conversa muda. É bom que a gente fala. A apometria não faz milagre. Porque o povo, né, às vezes acha que é uma técnica que resolve tudo. Não, não é assim. Ajuda muito, soluciona muita coisa, tira peso de muita coisa. É muito legal. Mas às vezes, e na maioria das vezes, precisa continuar o acompanhamento médico, continuar o acompanhamento ou fazer um acompanhamento com psicólogo ou com terapeuta, enfim, com acupuntura, com reiki, com outras técnicas, porque também faz parte do corpo humano e do ser humano. Então, a gente estava até conversando, eu vou repetir o que a gente falou. Eu costumo falar que a apometria tira da urgência. Você foi para o pronto-socorro, o negócio está gritante. É uma depressão profunda, a pessoa não quer sair da cama, ela quer se matar, é aquela coisa gritante. Você vai para a apometria, você tira desse quadro gritante. Tirou. Bom,
Saiu do negócio. Agora saiu dessa fase. Olhos do furacão. O olho do furacão. Saiu dessa fase crítica. Sim. Vamos agora ver o que precisa fazer. Olha, seria bom você fazer uma psicoterapia para ir acompanhando, para melhorar, ou acompanhar com o médico para ver o que precisa fazer. Às vezes tem casos que tem distúrbio de hormônio que causa depressão. Então, tem que acompanhar. Não é uma técnica que vai resolver tudo. E eu tenho um parecer sobre isso. Isso é meu. Qual seria? A primeira reação é dizer sugestão, imaginação. Tá, mas repara na pergunta que ela responde antes de você fazer. Por que a gente não lembra das vidas passadas? A resposta dela é seca. Se você lembrasse quem te matou em outra vida, seria guerra. Só num estágio muito mais evoluído a pessoa teria a condição de encarar o que fez e o que fizeram com ela, sem desabar. Não é resposta bonita, é resposta incômoda. E é justamente por isso que ela merece atenção. O senhor Luiz Rodrigues, ele amava pesquisar sobre psiquismo humano. Ele estudava, ele lia o que caía na mão dele, porque não tinha internet, gente. Não tinha computador. Não tinha essas coisas. Era tudo no papel. Tudo no livro. Tudo no livro, no papel, quando chegava aqui, porque demorava para chegar. Imagina, né? E aí ele estudou isso, ele gostava, ele se empenhava em estudar e ele começou a fazer uns testes. Era ele, o paciente, e ele começou a dar os pulsos, falando para o corpo astral que ele não dava nome, porque ele não era espírita, ele falava, não, eu mando a parte espiritual do assistido para um hospital lá em cima, peço para tratar e depois chamo de volta. Ele falava desse jeito. E aí a pessoa melhorava. E ele fez isso durante muito tempo. Aí, se não fosse nada, um dos diretores que eu acho que foi intuído pela espiritualidade, aí foi. Um deles estava no corredor do hospital e cruzou com o Dr. Lacerda no corredor. E virou assim, e aí, Lacerda, olha, eu acho que tem um negócio que você vai gostar, porque sabia que o Dr. Lacerda era espírita, a esposa do Dr. Lacerda era médium de incorporação, então falou assim, olha, eu acho que tem um negócio que você vai gostar. Você não quer ouvir lá o sujeito, aprender com ele lá, ver se te interessa. Desse jeito. E o Dr. Lacerda foi, porque ele era curioso, ele era extremamente estudioso. Então ele foi lá e foi ver, ele ficou encantado, ele ficou deslumbrado com a técnica. O que ele fez? Adaptou. Não, ele chegou em casa, mandou a mulher dele deitar, falar, deita aí que nós vamos fazer um negócio. A mulher dele sem entender nada. Foi a cobaia. Completamente perdida da história. Ela falou, imagina, o que você está querendo que eu faça? Isso está relatado, está contado. Não, você está doido, o que eu vou fazer aqui? Não, deita aí. Ele falou, não fala mais nada, deita. Ele não deixou, ele não falou o que era, ele não explicou, fez a esposa dele deitar, ela deitou e ele fez, ela deu os pulsos, ela foi transportada para um outro lugar. Certo. Para ela, como ela era médium de incorporação e vidente, ela descreveu onde ela estava. Ela não sabia onde ela estava. Aí ela voltou e o Dr. Lacerda começou a estudar. Aí ele começou a estudar, trocou o nome, na época chamava hipnometria. Uau. Aí ele trocou para apometria, porque hipno representa sono. E você faz um trabalho, todo mundo consciente, ninguém dorme. Então ele trocou para apometria, por isso que ele trocou. Aí depois de muito estudar, muitos anos depois, acho que uns 10 anos depois, foram saber o que era. A esposa dele chamava Yolanda. O que a dona Yolanda tinha visto naquele primeiro desdobramento que ela fez lá toda atrapalhada. Ela descreveu o Hospital Espírita, que é o Hospital Jardim, que fica em cima do Hospital de Porto Alegre, que trata os pacientes que são do Hospital Espírita de Porto Alegre, lá em cima. Ela descreveu o hospital todinho. Era isso. Ou seja, ela foi para lá. Ela foi para o hospital e ela descreveu o hospital, sem saber que ela estava lá no hospital. Nossa. Só foram saber décadas depois. Caramba. Então, eu até perguntei isso tudo, porque como que tá hoje a ciência em relação a isso? Foi assim que o Dr. Lacerda começou com a apometria. E repara aquela mesma freia. A apometria não faz milagre, ela diz. Tira você da urgência, mas não substitui médico nem terapeuta. E aí vem a parte que ninguém explica direito. A técnica começou atrás do balcão de uma farmácia, com um homem mandando almas para um hospital lá em cima. Testaram na esposa médium de um médico, e ela descreveu um hospital espírita real, sem nunca ter estado lá. O que disso é sugestão, e o que disso deixa marca no mundo. Você decide. Mas se essa história mexeu com você tanto quanto mexeu com os... Que segredo guardado é o que não falta por aqui.